Só de olhar esse valor já te assusta? Não se assuste, pessoal, que eu já vou explicar bem certinho, bem simples como é que se faz para vocês nunca mais errarem esse tipo de questão. Olha só, bem simples, pessoal. O que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? São valores com potências, né? Por exemplo, são 7 quartos. 7 quartos vezes multiplicado um pelo outro. Mesma base, muito simples. Só a única coisa mesmo que tem de diferente nessa equação é esse 1 meio elevado a 1 meio. O que significa isso aqui? Muito simples, pessoal. Na realidade, simples não é porque olha a loucura que fica, né? 7 sobre 4 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que vocês estivessem fazendo assim, pessoal. Ó, 7 sobre 4, só que isso dentro de uma raiz quadrada. O valor que tem aqui embaixo, ele é o valor que fica aqui da potenciação da raiz. Da raiz. Se fosse o 3, seria a raiz cúbica. Entenderam, pessoal? E, por exemplo, o 1 aqui, se fosse 2, ele seria o valor interno multiplicando. Vamos até fazer um exemplo muito simples aqui para vocês pegarem esse de uma vez e nunca mais se incomodarem com essa questão, tá bom? Vamos apagar tudo aqui que a gente tem. Apagando tudo aqui. Opa, nossa raiz não quer sumir. Agora sumiu. Vamos lá, excluindo ela. Vamos pegar um exemplo de um valor muito simples. Por exemplo, 1 sobre 3 elevado na 2 terços. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que é 1 sobre 3, repete o número de dentro, faz uma raiz quadrada, bota o valor entre parênteses, e agora que a gente vai preencher. O 3 é o nosso valor da raiz cúbica. O 2 é o valor que é elevado aqui dentro da raiz cúbica. Vamos fazer assim. Olha só. Porque se fosse um 3 aqui, se você conseguir multiplicar por 3, corta a raiz cúbica e sai 1 terço. E é bem isso que vai ter a resposta dessa questão, que vai ser o quê? Que a gente vai estar utilizando esse artifício de conseguir pegar os 7 quartos, que ele é a raiz, aqui é um cúbico a gente não precisa escrever, elevado na 1, né? Elevado na 1, vezes raiz quadrada de 7 sobre 4, elevado na 1. Aqui não precisaria escrever isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui, mas essa multiplicação, no final das contas, vai resultar, como é duas raízes quadradas, né? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, você tem finalmente o 3. Você tem o 3. Porque se vocês fizerem na calculadora, vocês podem até tentar ver na calculadora. Raiz quadrada de 3 é 1,7 alguma coisa. E daí, aquilo, 1,7 alguma coisa vezes 1,7 alguma coisa, acaba resultando em 3. Eu não recordo se é 1,7 ou 1,17, mas faço ali na calculadora que vocês vão ver. E se você fizer a multiplicação de duas raízes idênticas, você vai ter o resultado do valor idêntico. Então, se você, no caso, você está fazendo dois valores, o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 7 quartos. No caso, a raiz quadrada desse valor multiplicado por ela mesma vai dar o próprio valor. Entenderam, pessoal? É um pouquinho mais complicadinho quando a gente trabalha com raiz quadrada, mas a resposta certa é a letra C. O importante é vocês saberem nessa questão o que significa esse 1 sobre 2, que ele é uma raiz quadrada, que nem eu expliquei para vocês se fosse 5 elevado a 3 sobre 2, seria, vocês poderiam botar aqui, ó, raiz quadrada de 2 e 5 elevado a 3. Ou isso aqui também seria 5 raiz quadrada de 5. Entenderam? Perfeito? Então, show de bola. Espero que isso aqui ajude vocês quando vocês estiverem fazendo as provas de vestibular, do Enem também.